Boa noite para a igreja. Boa noite. É um prazer, um privilégio, né? Nós podemos retornar, os que estiveram pela manhã aqui, né? Retornar à casa do Senhor, agora à noite, para juntos estarmos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Já cantamos, né? Hinos de louvores ao Senhor nosso Deus. E agora nós iremos ouvir o próprio Senhor falar conosco através da sua palavra. Quando nós cantamos, quando nós oramos, nós falamos com Deus, né? Endereçamos a Ele os nossos louvores através dos cânticos. Quando oramos, falamos com Ele, agradecendo ou pedindo alguma coisa. E quando lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então, é necessário nós pedirmos sabedoria ao Senhor, né? Buscarmos a sua presença e agradecer a Ele por podermos retornar a este lugar santo, né? Onde foi escolhido um dia pela igreja para estarmos adorando e servindo ao Senhor. E sejam bem-vindos, né? Todos os irmãos e irmãs, nossos amigos, né? Visitantes, parentes do Palquete aí, né? Não vou citar os nomes de todo mundo, mas, né? Sejam bem-vindos sempre, né? Já estiveram conosco em outras ocasiões e continue. Então é um privilégio nós podermos estar juntos. Já cantamos um hino a pedido da irmã Rose, né? E agradecendo a Deus pelo seu aniversário que foi ontem, né? Onde estivemos lá numa festa, uma festa espiritual, né, irmã Rose? E também teve comes e bebes lá, né? Mas essa festa foi mais espiritual. Eu até pensei nesse hino, né? A gente cantar lá, mas a gente estava poupando um pouco as vozes para cantar lá na casa de oração. E hoje nós cantamos para a irmã Rose grandes coisas, né? Deus já fez para mim. Que darei então ao Senhor? Eu gostaria que os irmãos, o irmão Rodrigo, colocasse na tela aí para nós. A tradução da minha Bíblia é atualizada. Acho que essa mesma que você está usando aí agora. É pouco qual que te deu? É mesmo? É Salmo 116, versos 12, 13 e 14. É baseado até no que nós cantamos, né? Não vou abrir a minha Bíblia, não, vocês vão acompanhar na tela ali. Salmo 116, versos 12, 13 e 14. Esse é para a irmã Rose, viu, irmã Rose? Eu não sei se mais alguém aniversariou esse mês, né? Mês de agosto, ou se ainda tem um prazo até o final de semana. Mas que sirvam para mais alguém, então. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Isso é uma Rosa está fazendo, né? Tomar o cálice da salvação, ela já fez. E é aceitar a Cristo. Tomar o cálice da salvação não é participar da ceia, não é aquele cálice do... não é isso. É participar, é aceitar a Cristo como Salvador. Esse é o cálice da salvação, porque a ceia não salva ninguém, quem salva é Cristo, né? Então o cálice da salvação é Jesus. E interessante que o salmista continua dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Realmente não temos nada a oferecer ao Senhor, como se estivéssemos pagando, né, a Ele os benefícios que Ele tem feito por nós durante um ano ou mais anos, né? Por exemplo, eu estou com 63 anos. Quantos perigos o Senhor tem me livrado? E o que daria eu então ao Senhor por todos os benefícios, né, irmãos? Que daria você ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a seu favor, da sua família, né? Enfim, de todos. E o último versículo diz: cumprirei ou pagarei os meus votos, né, ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que voto é esse? É de servir ao Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo e passamos pelas águas do batismo, nós fazemos um selo, uma aliança com Deus. De quê? De servi-lo, de segui-lo, né? Até o fim. Esse que é o voto que Davi estava falando aqui, né? Não sei muito bem se foi Davi que escreveu o Salmo 116, mas que o salmista escreveu: pagarei os meus votos, cumprirei os meus votos na presença do Senhor, né? Na presença de todo o seu povo. E aqui nós estamos, né? Parte do povo de Deus, cumprindo junto com a irmã Rose esse voto. Até então a nossa irmã tem sido fiel ao Senhor, e que todos nós sejamos fiéis ao Senhor junto com a irmã Rose.
Que Deus abençoe grandemente a irmã Rose, possa estar lhe dando muitos e muitos anos de vida, né? Junto com o irmão Falquete, o irmão Rodrigo, a Jaiane, eu troco seu nome Jaiane por Daiane, né? A Daiane, a Jaiane, né? Falei do Horizonte, todos os familiares, né? Que Deus abençoe grandemente aos irmãos. Amém? Eu quero ler um texto para a nossa pequena meditação nessa noite, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Os versos 24, 25, 26 e 27. São 4 versículos. Prometo não ser muito extenso, não quero cansar os irmãos, mas que nós possamos meditar nesses 4 versículos no ensinamento, grande ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, vocês podem acompanhar na tela, que a tradução é a mesma. Mateus capítulo 7, verso 24, 25, 26 e 27 nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, preste bem atenção nisso, ouve e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, ou a sua queda. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos pelo privilégio de podermos estar aqui nesse lugar santo, onde viemos com o propósito de adorar o Senhor, de louvar o Senhor na beleza da sua santidade, bem como ouvir o que o Senhor Deus tem para falar conosco nesta noite. Se porventura há entre nós pessoas ainda não salvas, que o teu Santo Espírito possa estar agindo nesses corações e que eles possam entender a mensagem que o Senhor Deus quer transmitir para nós nesta noite, que possam aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso eterno Salvador e Senhor, sendo assim nossos companheiros para a vida eterna. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, depois nós vamos voltar nesse texto. Eu queria que o irmão Rodrigo colocasse aí para nós Salmo 119, verso 18. Eu queria, com a permissão e autorização do nosso maestro, né, Paulo Queixe, convidar o quarteto para a gente cantar em cima aí. Vocês lembram? Vamos diz: desvenda os meus olhos, e o hino diz: abre meus olhos para ver, né? Então é isso aí: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Vou trocar de microfone, né? Abre os olhos para ver algo de bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate, solte, enfim. Quero simplesmente ficar até meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me dás, quando essa joia
faz eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero se me intensificar, até meu Senhor a me falar. Abre meu ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Obrigado, irmãos. É isso que nós precisamos, hein, irmãos? Pedir a Deus que abra os nossos olhos, né, para ver, e abrir os nossos ouvidos para ouvir. O que nós lemos aqui agora há pouco? Os irmãos podem voltar ao texto aí, né? Mateus 7, verso 24. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Eu queria aqui fazer um breve pensamento, um breve comentário, versículo por versículo, não vou tomar muito tempo, já disse, né? Meus irmãos, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele estava no último sermão do monte, porque o sermão do monte ele ocupou 3 capítulos, né? 5, 6 e 7. E exatamente aqui no capítulo 7, ele termina o sermão do monte. E o Senhor Jesus, nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7, ele contou várias parábolas, e essa aqui é a última delas. E ele estava rodeado por uma numerosa multidão, além dos seus 12 discípulos. E ele sabia muito bem com quem estava falando, porque a maioria do povo que seguia Jesus estavam interessados em curas e alimentação. Porque ele, em 2 ocasiões, ele multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão, não deixava ninguém ir embora, digamos, de estômago vazio, né? De barriga vazia, né? Como se dizia lá na roça. E aqueles que precisavam de cura, ele os curava. Então ele sabia muito bem que o povo estava mais atrás dessas coisas, o que não é muito diferente de hoje. Quando se abre uma igreja por aí, começa a pregar milagres, vem para cá que você está desempregado, vai arrumar um emprego, você vai ser curado, você vai ter carro, vai ter casa, a igreja imediatamente enche, porque o povo quer ouvir isso. Mas praticar a palavra de Deus é o X da questão, ninguém quer, poucas pessoas querem praticar. E eu louvo a Deus porque aqui está um pequeno grupo de pessoas que praticam a palavra de Deus. E então o Senhor Jesus ele já começa muito bem, dizendo para aquele povo, né? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. E nós temos alguns exemplos, vou pedir aos irmãos para, se quiserem lançar na tela aí, alguns outros textos bíblicos que nos orientam a sermos ouvintes e praticantes. Às vezes as pessoas ouvem e ouvem e ouvem diversas mensagens, pregações lindas, né? De irmãos mais eloquentes. Houve hinos maravilhosos como os que nós acabamos de cantar, né? Tanto o grupo, quanto o quarteto, quanto a igreja. Os hinos, os nossos hinos e cânticos são maravilhosos, são inspirados, são cânticos espirituais e são muito lindos, mas às vezes apenas as pessoas ouvem. É como se diz, né? Entra no ouvido e sai no outro. E quando chega ali do lado de fora, as pessoas já não sabem mais o que aconteceu aqui. São apenas ouvintes. Eu gostaria que os irmãos colocassem para nós Tiago, capítulo 1, verso 22 até o 25. Olha só o que Tiago diz lá.
Eu vou acompanhar lá para evitar de esfoliar a minha Bíblia, né? Tem alguns textos de cor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, olha só, Tiago estava lá junto com Jesus. Então quase que ele repete, né, aquilo que Jesus falou. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Tiago está falando exatamente a mesma coisa. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Você já observou isso? É uma coisa real, acontece mesmo. Às vezes você está se aprontando, né, para ir para uma festa, uma viagem, você olha no espelho, penteia o cabelo. Quando você vira as costas, você diz: será que eu pentei o cabelo? Você acabou de olhar no espelho, esquece e volta de novo para conferir se realmente está bom, se é uma gravata ou se é uma camisa, né? Aí você chega, anda, dá 2, 3 passos. Será que a minha camisa ficou bem? Volta no espelho de novo. É isso que o Tiago está dizendo aí. Esquece. É como um homem que contempla no espelho o seu rosto natural e de repente esqueceu até como ele se viu no espelho. Esse é semelhante àquele que ouve e não pratica. Isso se aplica à igreja também, mas principalmente aos não crentes. São aqueles que querem ouvir apenas sermões bonitos, mas não caem na real, não é? Então o Senhor Jesus, ele diz aqui: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu disse anteriormente, eu quero estar falando aqui pausadamente, né, esses versículos, para que vocês entendam. Já falamos a respeito daquele que ouve e não pratica. Então o Senhor Jesus, ele diz aqui, é comparado ao homem, aquele que pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Interessante nós observarmos isso, né? Se você for comprar um lote na beira-praia e construir uma residência, uma casa, você tem que procurar um lugar com firmeza, né? Geralmente a praia é areia. Então procure construir mais afastado, porque senão a sua casa vai ruir. E o Senhor Jesus Cristo, ele está ensinando aqui para aquele povo que a rocha aqui era Ele mesmo. Mas como ele costumava falar por parábolas para que o povo entendesse, então nós sabemos muito bem que na prática, né, claro, se você faz uma fundação de uma casa sobre a rocha, você vai ficar a vida toda ali, né? E aquela casa não vai cair, se ela for bem construída sobre a rocha. Então a nossa casa espiritual em Cristo é comparada exatamente assim. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi comparado à rocha em vários textos da Bíblia. Como eu estou acabando de dizer que essa rocha que o Senhor Jesus fala que era Ele mesmo, nós vemos logo mais adiante no capítulo 16 de Mateus, verso 18, os irmãos quiserem colocar aí para vocês conferirem, quem não tem a Bíblia, né? Mateus 16, verso 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra aqui não era Pedro, e nem as palavras que ele falou. No versículo anterior, verso 17, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és a pedra, tu és a rocha em quem o prudente construtor deve construir sobre ela. E nós vemos isso com muita clareza, porque o Senhor Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era Ele mesmo, Cristo, e não Pedro, edificarei a minha igreja. É por isso que a igreja que serve ao Senhor, que ouve as palavras do Senhor e pratica, é uma igreja firme.
e não se abala. É como o monte de Sião, no Salmo 125, né? O salmista escreveu: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. O monte de Sião, a base dele era rocha. Eu vi outro dia Rodrigo Silva mostrando, né, seu programa Evidências e Arqueologia, né? Os irmãos devem conhecer esse programa dele. Então ele mostrou lá, o Monte Sião, ele tem um pouco de terra lá em cima, onde tem umas árvores, mas a base dele é pedra. Monte Sião, por isso que o salmista diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então eu gostaria que os irmãos colocassem aí a respeito da rocha. Nós vamos ver depois o apóstolo Paulo mais adiante confirmando isso, que essa rocha era Cristo. O Senhor Jesus deu um exemplo aqui de parábola, né? Do construtor que constrói sobre a pedra e daquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Ele está construído sobre essa rocha que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Êxodo capítulo 17, verso 6. O que diz aí? Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. Em Horebe ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Moisés era um homem de fé. E ali era literalmente uma rocha, da qual o Senhor Jesus está dizendo aqui nesse texto que o construtor prudente que constrói sobre a rocha, ele terá uma casa firme. E essa rocha era Cristo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, verso 4, se os irmãos quiserem colocar aí. Essa rocha de que eles beberam lá era literalmente uma rocha, né? Que o Senhor Deus mandou Moisés ferir, e disse a Moisés: fere essa rocha que dela vai sair água. Então o povo viu ali realmente uma pedra, mas o apóstolo Paulo, mas no sentido espiritual, aquela rocha representava o próprio Senhor Jesus Cristo. O que diz Paulo aí? É 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, apenas verso 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era o quê? Cristo. Pedra espiritual. Bebiam da mesma fonte, e essa pedra era Cristo. Paulo estava fazendo lembrar aos irmãos judeus da sua época da passagem do povo de Deus pelo deserto. E quando eles chegaram no deserto, não tinha água, estavam morrendo de sede, e ali houve uma grande contenda. A partir do verso 1 do capítulo 17 encontramos isso. E eles começaram então a pressionar Moisés: você nos trouxe aqui para morrer de sede? E Moisés então clama ao Senhor, e o Senhor Deus diz a ele: olha, logo ali na sua frente tem uma rocha, eu vou estar lá em cima, o próprio Cristo, e você vai ferir essa rocha, e dela vai sair água. E Moisés feriu a rocha, e essa rocha, Cristo Jesus, que Paulo disse que era uma pedra espiritual, foi ferido na cruz por mim e por você. Nós até cantamos o hino, né, Palpito? Que feridas são essas nas tuas mãos, que feridas são essas nos pés. Essa rocha que Moisés feriu e deu água, lá no Calvário ele verteu sangue para salvar a mim e você. E por isso que Paulo chama de rocha espiritual. Beberam dessa rocha que era Cristo. Então essa rocha aqui do texto que nós estamos falando, que o Senhor Jesus disse: feliz é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado ao prudente construtor que lançou o fundamento da sua casa sobre a rocha. Estava falando dele mesmo, para a grande multidão. E interessante é que nós vemos outros textos bíblicos. Eu não vou abrir minha Bíblia aqui para que não tomemos muito tempo. Esses irmãos são bons aí de computador, né? Se quiserem colocar aí, irmão Rodrigo, 1 Pedro capítulo 2, versos 4 a 8. O apóstolo Pedro dá mais uma ênfase a essa pedra que era Cristo. Então nós podemos ler assim: chegando-vos para ele, pedra que vive. Não era, como eu disse anteriormente, o Senhor Jesus estava aqui usando uma parábola, uma comparação da rocha, não é? A pedra que nós conhecemos, mas que era ele próprio.
e agora uma pedra viva, uma pedra que vive. Por quê? Porque ele morreu, ressuscitou e está na glória intercedendo por nós. É a pedra espiritual que Paulo cita em 1 Coríntios 10, verso 4. Então Pedro diz: chegando-vos para Ele. Você precisa chegar a Ele. É ouvir e praticar, o que Jesus está dizendo aqui: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Chegai-vos para Ele, pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, nós também. A partir do momento em que nós cremos, firmamos a nossa fé nessa rocha, nós temos até um hino que diz: rocha eterna, meu Jesus, né? Que por mim na amarga cruz foi ferido em meu lugar, morto para me salvar. Então Pedro continua dizendo: vós, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Então veja bem como que agora o apóstolo Pedro troca aqui, né? Aquilo que nós conhecemos de uma edificação, uma casa que nós construímos, para a casa espiritual. E o Senhor Jesus trocou ali aquela rocha que o construtor poderia usar como base, como alicerce da sua casa, como ele próprio. Pedra espiritual, pedra que vive agora. E a partir do momento em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, que é Ele, e também participamos dessa pedra, dessa rocha. Somos pequenas pedras, porque a nossa base está firme na rocha que é Cristo. Então Pedro continua dizendo: edificados, sois edificados, casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que é a rocha. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, aquilo que pratica, né, que ouve e pratica, é a preciosidade. Mas para os descrentes, aqueles que não quiseram nada com Jesus, que foram embora, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Verso 8: e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então nós sabemos que muitos ouviram e não obedeceram. O Senhor Jesus Cristo foi como que uma pedra de tropeço para eles. Isso que Pedro está dizendo. Mas aqueles que creram, firmaram a sua fé naquela rocha, construíram a sua casa sobre a rocha e estão firmes. E interessante, vamos continuar lendo aqui, que o verso 25 diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Essa rocha era Cristo, e é Cristo. E como então construir uma casa sobre essa rocha que é Cristo? É pela fé. O apóstolo Paulo diz que nós somos edificados, arraigados pela fé em Cristo Jesus. E ele diz em Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, que vós que não erais povo de Deus, agora sois povo de Deus, pela fé. Então nós observamos, irmãos e irmãs, que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. É porque é Cristo que segura a nossa residência espiritual, a nossa fé firmada em Cristo. Nós temos até um hino também que diz: a minha fé na rocha está, em outra salvação não há. Em Cristo põe a minha fé, não é? Começa assim: em Cristo põe a minha fé, qual rocha inabalável é. Então, se nós firmamos a nossa base espiritual na rocha que não se abala, é claro que estaremos firmes para sempre, como o monte de Sião. E o Salmo 37, verso 23 e 24, nos dá uma segurança muito especial nessa rocha que é Cristo. O Senhor firma os passos do homem bom. Olha que coisa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz ou tem prazer. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É rocha, rocha eterna. Ainda que eu seja fraco,
Ainda que você, meu irmão, minha irmã, seja fraco, possa cair a qualquer momento, porque o cair é do homem, né? Diz um adágio, né, popular, isso não está na Bíblia, baseado nesse versículo, né? Alguém diz, já ouvi vários irmãos dizer assim: o cair é do homem, levantar é de Deus. Baseado nesse versículo, porque você pode cair, eu posso cair, mas Deus nos levanta pela mão, está ali escrito. O Senhor nos sustenta, segura pela mão. Por quê? Porque a nossa base está na rocha que é Cristo. E interessante que, continuando lendo aqui, o verso 26 de Mateus capítulo 7: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sobre a areia. Somente areia. E a mesma tempestade, se os irmãos continuarem lendo aí, a mesma tempestade que veio sobre a casa que estava edificada sobre a rocha, veio sobre a casa que estava sobre a areia. Qual a diferença aí? É que uma não caiu. A que estava sobre a rocha não caiu, e a que estava construída sobre a areia desabou. Mas a tempestade era a mesma. Diz o texto bíblico que caiu a chuva, transbordaram os rios. Volta no verso 25: caiu a chuva, transbordaram os rios. Seguindo 25: sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Verso 27: caiu a chuva, transbordaram os rios. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mesma tempestade, não mudou nada. Só que uma resistiu e a outra não. Em Cristo ponho a minha fé. Qual rocha inabalável é? Outra coisa interessante que nós podemos chegar aqui a uma conclusão é de que o Senhor Jesus Cristo estava vendo naquela multidão várias pessoas que queriam ser salvas por obras. E as pessoas que pensam em ser salvas por obras é como o construtor insensato que construiu sua casa ou quer construir sua casa sobre a areia. E se ele assim o fizeram boas obras, pensando que vai ser salvo, quando vier a tempestade ele vai cair, porque não está firmado na rocha que é Cristo. A sua fé não está firmada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Foi por essa e outras razões que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, dizendo: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Depois de salvo, sim, é necessário continuarmos fazendo boas obras, não para ser salvos, mas porque somos salvos. Por isso que no verso 10 ele diz: porque fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2, verso 8, 9 e 10. Então, irmãos e irmãs, precisamos ter sabedoria. E você, meu amigo, minha amiga, que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, você está ouvindo a palavra de Deus e precisa praticar. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. É muito bom participar dos cultos da igreja, ouvir os louvores, eu disse anteriormente, pedir oração, e a igreja até ora, é dever da igreja orar por você, mas você precisa ser praticante, ou seja, dar ouvidos, entender o que Deus quer falar com você nesta noite e aceitar como Salvador e Senhor, firmando assim a sua fé na rocha que é Cristo e construindo então a sua casa espiritual. É o texto que nós lemos lá de Pedro, né? 1 Pedro capítulo 2: vós sois casa espiritual, construído sobre uma rocha espiritual, que Paulo diz em 1 Coríntios 10, verso 4, que era Cristo, rocha espiritual. Então ele falava por parábolas para ser mais fácil para o povo entender, mas Deus assim, não queriam entender. Não é porque era difícil entender o que Jesus ensinava e pregava, mas é porque eles não queriam entender. Então o Senhor Jesus continua dizendo aqui: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande.
da sua ruína. A queda do ser humano sem Jesus é um desastre. É um desastre. Quantas pessoas nesse dia de hoje, ou quem sabe exatamente nesse momento em que estou falando para você, partiram para a eternidade com ou sem Jesus? Os que partiram para a eternidade com Jesus, os que tinham a sua casa construída sobre a rocha que era Cristo, são muito melhor que nós. Lucas 23, verso 43, disse Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem tem a sua casa firmada na rocha que é Cristo, ele tem a garantia de ir para os céus. E lá nós temos casas muito melhores do que as que nós construímos aqui neste mundo. A nossa casa espiritual e a nossa fé baseada em Cristo nos permitirá, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, chegarmos lá na eternidade com Ele e vermos aquelas maravilhas que o apóstolo São João viu quando exilado na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse capítulo 21. E ele diz: eis aí o povo de Deus. Apocalipse 21, verso 4. Verso 3 e 4 diz: eis aí o povo de Deus, e Deus com o seu povo, e Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Mas essas primeiras coisas são passadas para os que têm a sua construção espiritual firmada na rocha que é Cristo aqui, para que quando Ele nos chamar para a eternidade, individualmente ou coletivamente, porque também nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, ou Ele poderá me chamar a qualquer momento. A minha fé na rocha está, sem outra salvação não há. E pela graça de Jesus, eu lá estarei, porque a minha fé está firmada em Cristo, nessa rocha, a qual Ele disse: quem ouve a minha palavra e a pratica. Que você, nesta noite, não endureça o seu coração, mas que possa estar sempre firmado no Senhor, e crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, e assim você estará então construindo uma casa sobre a rocha que é Cristo. Junto com a igreja, nós aguardamos os céus, e lá nós estaremos para sempre com o Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo, o Senhor Jesus, quando nós construímos pela fé a base da nossa casa espiritual sobre essa rocha que é Cristo, Ele planta nos nossos corações uma coisa chamada esperança, através da fé. E o apóstolo Paulo diz que essas coisas permanecerão plantadas nos nossos corações até a vinda de Cristo, seja individual ou coletivamente. 1 Coríntios 13, verso 13, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: permanecerá por enquanto, então, nos vossos corações a fé, a esperança e o amor. Esses três, diz Paulo. Porém, o maior desses é o amor. Porque nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então o Senhor planta nos nossos corações a esperança. E nós não passamos então, quando você, meu amigo, minha amiga, aceitar a Cristo Jesus no seu coração, você passa a ter esperança que você não tem agora. Eu tenho absoluta certeza que você não tem esperança de morar nos céus, e você sabe muito bem que sem Jesus jamais irá. Numa certa ocasião, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, ele diz: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes como os demais que não têm esperança. Então aqueles que não têm Cristo Jesus como Salvador, eles não têm esperança. E em Romanos capítulo 8, verso 24 e 25, Paulo diz assim, que nós somos salvos na esperança.
por esperança, né? Fomos salvos na esperança. Não é isso? Está escrito aí? Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Deus planta nos nossos corações aquilo que não tínhamos antes, de morar nos céus com Jesus. Isso é esperança. Esperança é a expectativa, né? De que a qualquer momento nós estaremos adentrando os portais celestiais. Mas que você possa firmar a sua fé na rocha que é Cristo. Essa rocha desse texto que nós acabamos de dizer, que seja um prudente construtor. Não seja nécio, não seja insensato. Não deixe passar a oportunidade. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo quer te libertar. Temos um hino de número 9 que nos diz, né? Uma letra muito bonita desse hino que diz: meu amigo, hoje tens a escolha. Então você pode escolher hoje edificar a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, ou não. Saiba, porém, que quando vier a tempestade, se estiver sobre a rocha, você vai resistir, senão vai desabar. E disse o Senhor Jesus Cristo: será grande a sua queda, a sua ruína. Mas nós não queremos isso para você, muito menos o Senhor. Ele quer que você se firme nele. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, hein? Tu e a tua casa, disse Paulo e Silas para o carcereiro Filipe, né? Que farei para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. Tão simples, né? Dizer: Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu aceito o Senhor como meu Salvador e Senhor. Eu quero construir a minha casa espiritual sobre essa rocha que é o Senhor mesmo. Firma a minha fé, dá-me esperança, dá-me amor, para que eu possa servir ao Senhor. Quando lemos o versículo para a irmã Rose, verso 13 do Salmo 116, aliás, verso 14, diz: cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. É amor, é amar a obra do Senhor. Quando você entender isso, você vai começar a praticar essas coisas. Que Deus, pela sua graça e misericórdia, nos ajude, nós salvos, a continuarmos sendo praticantes da palavra e não somente ouvintes, como diz Tiago. E você que ainda não entendeu esse mistério, né, da salvação em Cristo Jesus, que o Santo Espírito do Senhor possa lhe dar entendimento. Que Deus em Cristo nos abençoe.